Querido amigo, hoje é o dia em que iniciamos os nossos estudos no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Neste capítulo, nós temos palavras importantíssimas. Eu tenho reputado esse capítulo como um dos mais importantes de todo o Novo Testamento. Mas antes de detalharmos esse texto, gostaria de chamar a sua atenção para a mensagem geral do capítulo 2. Em resumo, esse capítulo nos mostra que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos por sua vitória na cruz. E porque Ele é superior a tudo e a todos, os seus ministros têm que estar preparados para enfrentar as lutas e as batalhas na realização dos seus ministérios. Essa é a mensagem que vimos no programa passado, mas que continua ainda. Paulo continua desenvolvendo essa mesma ideia no capítulo 2, e hoje o nosso texto é 2, 1 a 7. Quando observamos detalhadamente esses 7 versículos iniciais, é possível dividi-lo em 2 porções. E o título para os primeiros 5 versículos é A Oração e a Luta Ministerial. O assunto da luta ministerial que vimos no último programa é agora exemplificado por Paulo, porque ele demonstra sua luta em favor dos cristãos de Colossos, de Laodiceia e, certamente, de Hierápolis. Cristãos que ele nem conhecia pessoalmente. A luta ministerial de Paulo se dava através da oração. Em sintonia com os outros irmãos, ele orava e pedia a Deus as bênçãos do Senhor para o povo de Deus. Mesmo estando preso, ele sentia e declarava que a palavra de Deus não estava presa, e por isso ele ministrava a todas as igrejas aquilo que ele tinha recebido de Deus, isso é, a revelação do mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória. A luta de Paulo, querido amigo, em favor da igreja, é a luta que nós devemos ter por todas as igrejas e por todos os cristãos. Querer impedir que muitos experimentem a transferência do reino das trevas para o reino de luz, é o desejo do nosso inimigo, que está lutando constantemente contra nós. Por isso, nós devemos orar lutando para que Deus não permita que o inimigo ganhe essa batalha. Ele quer impedir que muitos experimentem a transferência do reino das trevas para o reino do amor do Senhor Jesus. Ele quer impedir também que muitos cristãos que já experimentaram a realidade do amor divino sejam soldados aguerridos. Ele quer, na verdade, que nós nos tornemos soldados fracos, frágeis. Mas nós temos que lembrar que estamos nessa batalha. E travamos uma batalha contra o império das trevas, que se opõe contra nós, contra os nossos ministérios. Então, tendo como alvo apresentar todo homem perfeito em Cristo, e sendo Cristo o padrão, temos que entender que a luta ministerial é fazer discípulos. É transformar as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o desafio de Paulo e o desafio da igreja atual é demonstrar, pela constância e estabilidade do Evangelho, que Jesus é superior a tudo e a todos. Então, além de envolver a ministração prática do Evangelho, através da advertência, do anúncio, dos ensinos, através até do acompanhamento pessoal dos discípulos, a luta ministerial deve ser desenvolvida com uma arma colocada à disposição daqueles que se interessam em promover a maturidade espiritual dos cristãos. Qual é essa arma? Graças a Deus. Essa arma especial é a oração. A oração é a possibilidade de colocarmos diante de Deus as nossas petições e as nossas intercessões em favor dos nossos irmãos. O objetivo da oração é o conhecimento do pleno mistério de Deus, isto é, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por isso nós podemos dizer que todo cristão interessado na maturidade espiritual da igreja deve interceder, deve orar, pedindo o pleno conhecimento de Cristo, que é o mistério de Deus, agora revelado. Eu repito, essa é a frase que vai sintetizar esses 5 primeiros versos do capítulo 2 de Colossenses. Todo cristão interessado na maturidade espiritual da igreja, na maturidade espiritual de cada cristão, ele deve interceder, deve orar, pedindo pleno conhecimento de Cristo
o mistério de Deus agora revelado. Então, nesses versos, nós encontramos 5 razões pelas quais devemos pedir o pleno conhecimento de Cristo. Mas antes de vermos essas 5 razões, vamos ler esses 5 versos primeiros de Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos ainda não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, isto é, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Podemos então agora, primeiramente, considerar as 5 razões pelas quais devemos pedir o pleno conhecimento de Deus. A primeira razão é experimentarmos o amor que traz união. Veja só o que Paulo está dizendo, que ele, através de um coração confortado, ele pede, ele luta. Nós temos um princípio no versículo 1, ele está lutando em favor daqueles irmãos que ele nem conhece, mas ele quer ter um coração confortado, um coração vinculado, e o amor produz essa união. E a união, querido amigo, produz estabilidade contra o erro e contra o engano. Por isso, então, temos que orar para que o coração dos cristãos experimente cada vez mais o amor do Senhor que temos em Jesus Cristo. A segunda razão para pedirmos o pleno conhecimento de Deus é termos toda a riqueza espiritual. Veja ainda no versículo 2. Através de uma forte convicção, a mente que não tem certeza é insegura e é uma presa fácil para o erro doutrinário. Portanto, a minha palavra para você, o meu estímulo para você, é que você se torne firme nesse conhecimento pleno do Senhor Deus, do nosso Deus, através do entendimento, porque crer é também pensar, através do pensamento e através da fé. A terceira razão, então, para pedirmos o pleno conhecimento de Deus, é alcançarmos o alvo divino. Isto é, saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Veja o versículo 2. Jesus Cristo precisa ser plenamente compreendido por cada um de nós. Jesus Cristo é o conteúdo do mistério de Deus que estava reservado por toda a antiguidade e que foi revelado na sua encarnação e que foi revelado agora para Paulo, e ele proclamava esse mistério, ou melhor, ele revelava esse mistério. Veja que interessante, esse mistério é Cristo, agora revelado a toda a criatura. Por isso, nós temos que, em quarto lugar, compreendermos que devemos pedir todo o conhecimento de Deus para que compreendamos o que temos depositado em Cristo. Versículo 3. É interessante percebermos como Paulo vai caminhando e progredindo no seu pensamento. Uma vez que Cristo é o mistério de Deus e que Cristo é em nós a esperança da glória, o que é que nós temos depositado em Cristo? Em Cristo temos todos os tesouros da sabedoria divina para a nossa salvação. Em Cristo nós encontramos o caminho para a nossa salvação. A sabedoria eterna, o plano divino para nos dar a filiação com o próprio Deus. Em Cristo temos todos os tesouros do conhecimento. Porque no conhecimento divino
temos o controle da história e temos o controle da nossa história individual. Quem busca conhecer a Cristo terá a compreensão do plano divino eterno da salvação, conseguirá perceber a maneira de Deus atuar em toda a história da humanidade. Sabe por quê? Porque em Cristo nós temos a compreensão da sabedoria divina. Cristo em nós compreendemos a sabedoria divina. Por isso, em quinto lugar, a quinta razão para pedirmos toda a sabedoria de Deus é não sermos iludidos. Veja o versículo 4. Antes éramos enganados por mestres do erro, por falsos profetas, por falsos pregadores. E muitas vezes nós éramos enganados por nós mesmos, quando imaginávamos que nós éramos bons. Veja Tiago 1:22. Veja Jeremias 17:9. Enganoso é o coração humano. Muitas vezes nós éramos iludidos. Através do quê? De raciocínios falazes, isso é, noções falsas sobre a salvação. Palavras cativantes, habilmente usadas e argumentos até atraentes. Querido amigo, há um grande engano quando se coloca alguma coisa a mais para se cumprir como exigência da salvação. E hoje, infelizmente, temos muitos pregadores que dizem exatamente isso, que você tem que fazer uma série de coisas além de aceitar a Cristo. A salvação que o Senhor propôs para nós é somente pela fé em Jesus Cristo. Não há qualquer outro requisito além da nossa crença no Senhor Jesus Cristo e da nossa confissão dos nossos pecados. Por isso, o versículo 5 conclui essa primeira parte dizendo o seguinte, que o cristão interessado na maturidade espiritual, mesmo ausente fisicamente, como Paulo estava ausente da igreja de Colossos, ele está ligado no espírito com seus irmãos, através da oração, pois ele sabe que essa prática é central na vida cristã comunitária. O cristão interessado na maturidade espiritual alegra-se por ver a boa ordem dos irmãos, isto é, eles estão caminhando ordenadamente como um exército, marchando contra o inimigo. A pergunta que eu gostaria de deixar para você é se você tem se interessado, se você tem se alegrado, se você tem ajudado os demais irmãos a marcharem ordenadamente, caminhando firmes como um exército aguerrido. O cristão interessado na maturidade espiritual alegra-se por ver a firmeza na fé dos seus irmãos em Cristo. Isto é, ele vê os seus irmãos como uma tropa pronta para receber o impacto do inimigo sem recuar, pois ela está firmada no Senhor Jesus Cristo. Um grande exemplo bíblico disso nós vemos lá em Atos capítulo 11, versículos 19 em diante, quando Barnabé foi mandado para ver a igreja de Antioquia. Ele foi lá e ele viu a graça de Deus e ele se alegrou. E o que ele fez? Ele cooperou para que aquela igreja se tornasse uma igreja missionária. Foi até Tarso, chamou Paulo e os dois por um ano inteiro pregaram o evangelho, ensinaram e ali pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Somos interessados, querido amigo, na maturidade espiritual dos nossos irmãos? Estamos dispostos a pagar o preço da luta ministerial? Só a plena compreensão de quem é Cristo nos fará disponíveis a lutar em favor dos nossos irmãos, usando o recurso divino da oração. Muito bem, chegamos praticamente ao meio do programa, e aí temos que considerar os dois versos, capítulo 2 de Colossenses, versículos 6 e 7. E nos versículos 6 e 7, conforme nós lemos, nós encontramos as seguintes palavras. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele,
nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nós podemos perceber nesses versos uma ênfase especial. Gostaria que você atentasse para esses versos que nos trazem um bom teste para as nossas vidas cristãs. E o título que eu sugiro para esses dois versículos, 6 e 7, é a seguinte expressão: as características de um verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? A sabedoria humana, o discernimento pessoal, a percepção normal não conseguem distinguir o verdadeiro cristão, o cristão genuíno, daquele que é falso, daquele que é hipócrita, daquele que tem religiosidade, mas não desenvolve a espiritualidade. O próprio Senhor Jesus disse que para percebermos, para tentarmos para o surgimento dos falsos cristãos, dos falsos mestres, dos falsos ministros. Por quê? Porque eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. Jesus disse que pelos seus frutos podemos conhecê-los e assim podemos distingui-los. Em outra ocasião, Jesus, apontando para os dias finais, para os nossos dias, também ensinou que iremos enfrentar dias em que muitos dirão ser o Cristo, muitos dirão, eis aqui o Cristo. E Jesus nos adverte, não acrediteis. Mas por quê? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo também advertiu-nos sobre os últimos dias, dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e têm a mente cauterizada. Em outra ocasião, Paulo também advertiu Timóteo e a todos nós, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às histórias muito bem contadas, às mentiras. Então, como discernir o verdadeiro cristão? Como distinguir o verdadeiro do falso mestre? A resposta bíblica para essa questão é clara. O falso cristão e o verdadeiro cristão só podem ser identificados através do discernimento espiritual. Querido amigo, quando deixamos o Espírito Santo agir livremente em nossas vidas, nos conduzindo e nos enchendo, teremos condições de identificar os falsos dos verdadeiros cristãos. Mas, além disso, temos características que podemos perceber no verdadeiro cristão. Então, nesse texto, dos versículos 6 e 7, nós encontramos 5 características do verdadeiro cristão. E, em resumo, esses versos dizem o seguinte, que o verdadeiro cristão deve ser identificado com segurança quando evidenciar em sua vida as características fundamentais do cristianismo. Quais são essas 5 características? E com essas 5 características, nós terminamos o nosso programa e você deve se avaliar. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor. Veja o versículo 6. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Jesus Cristo. Veja também no versículo 6. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Veja agora o versículo 7. Em quarto lugar, o verdadeiro cristão é aquele que está confirmado na fé em Jesus Cristo. Versículo 7. E, finalmente, em quinto lugar, o verdadeiro cristão é aquele que desenvolve um espírito de gratidão. Essas são as marcas dos verdadeiros cristãos. Eu espero, sinceramente, que você se encaixe em todas elas. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.